Boa noite a todos. Nós estamos indo hoje para a aula 22 do curso do Par. Essa é a segunda e última parte do capítulo 11. E semana que vem nós entramos então no capítulo sobre estética, né? Que também vai ter duas aulas que inclusive já estão prontas. Então, tá garantido. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, na aula passada, a gente entendeu um pouco por que que o capitalismo é um sistema moral. Lembrando que não é pelos resultados, né? Mas que ele gera, que normalmente são bons, mas porque é o único sistema compatível com a natureza humana, né? Com a natureza do ser humano enquanto ser racional, como Aristóteles falava. E nós percorremos, então, essa conclusão com vários argumentos, né? Inclusive argumentos não só objetivistas, mas também criticamos argumentos utilitaristas, deontológicos, especialmente escola austríaca, tanto da primeira geração ali, digo, da segunda geração, Mises e Hayek. Também falamos um pouco de Rothbard e Hope. Então, se você gosta desse assunto, não deixe de assistir a primeira aula sobre capitalismo. Então, a gente mostrou que a essência do capitalismo não é econômica, mas ética, né? É um sistema que respeita o indivíduo como fim em si mesmo e preserva, então, aquela importante ligação causal entre pensamento, ação e resultado. Depois, nós nos detivemos com grande atenção às virtudes objetivistas, um bom retorno, né, uma boa revisão do que a gente tinha visto em ética. E a gente conseguiu entender como essas virtudes se dão dentro de um sistema adequado para o ser humano, onde que a liberdade pode funcionar, porque elas dependem do funcionamento, digo, as virtudes dependem, então, né, do funcionamento, né, da possibilidade de haver liberdade. Então, dentro do capitalismo, a gente tem uma única, ele traz, né, uma estrutura institucional onde que todas essas virtudes podem operar de forma frutífera. Nós falamos também de objetividade, de poder econômico e poder político. Poder econômico, lembrem, ele opera pela persuasão e depende sempre do consentimento, né, da troca voluntária, da decisão, da escolha de cada indivíduo, sem ter nenhum tipo de coerção envolvida. Já o poder político, então, opera por coerção e independe dele, né, independe do capitalismo e do sistema. Ele pode funcionar, o poder político, em qualquer lugar. O poder econômico já, ele depende da base da liberdade, da objetividade e da possibilidade de nós podermos agir de forma virtuosa. Então, na primeira aula, a gente tratou do capitalismo como ele deve ser, e na segunda, que é a aula de hoje, nós vamos entender como o capitalismo funciona. E o primeiro tema que a gente trabalha é falar, se nós falamos de poder econômico na outra aula, hoje nós vamos falar de valor econômico. E como é que surge, então, o valor econômico, né? Porque esse tema de valor econômico ele é muito presente na escola austríaca, né? O Eric estava comentando outro dia também. Toda a reflexão de valor, ela é muito importante no objetivismo, né? Nessa aula específica, nós vamos falar do valor econômico, que é um tipo de valor muito importante, diga-se de passagem. Então, vamos lá. É importante notar que o valor econômico ele não está na coisa, né? Mas no processo que conecta, então, a produção, a avaliação racional e a troca voluntária. Ou seja, o valor econômico ele não existe por si só. Nós não vemos ele caminhando por aí. Ele surge de uma relação de um indivíduo que cria um bem e o outro que avalia esse bem à luz das alternativas que existem. E também levando em conta a escassez desse bem, os custos e as finalidades nos quais ele pode ser aplicado, né?
Esse caráter que a gente fala relacional e contextual, que está presente em toda reflexão objetivista, não invalida justamente a objetividade. Então, nós vamos entender por que ah, o valor econômico também é objetivo e não é subjetivo, né? O que é algo objetivo para a gente lembrar? E o Bickel fala muito disso ao longo do livro. Algo objetivo quando corresponde aos fatos dentro de um contexto, né? Então, o valor econômico é justamente essa correspondência, uma integração entre as necessidades humanas e as condições reais do mercado. E aí surge uma pergunta, né? Eu acho que fortalece a nossa explicação. Por que as pessoas podem atribuir valores diferentes ao mesmo bem sem cair no subjetivismo? Então, eu vou falar que é objetivo, né? Que o valor econômico é objetivo. Justamente porque os seus contextos de vida diferem, né? E a objetividade é contextual. Então, essa é a primeira pergunta que é muito normal, né? Quando você começa a falar de valor. Outro ponto importante, né? Quando a gente fala de lei de oferta e demanda, né? Quando a gente fala de oferta e demanda, é muito normal as pessoas entenderem isso como forças subjetivas, né? Especialmente a população em geral. Parece muitas vezes, quando se fala de aumento de preços, de inflação, parece que o preço do tomate aumentou porque unicamente existe o dono do mercado, o malvadão, que ele queria prejudicar os consumidores e se aproveitar deles, né? Ou o preço da picanha, que é um tema tão comum, né, para nós aqui no nosso governo, né? Foi a promessa, inclusive, do nosso governante atual, né, de reduzir o preço da picanha. Então, isso se torna muita caricatura, né? O exemplo da picanha foi justamente isso, se tornou uma caricatura, um tipo de subjetividade trazido dentro da campanha eleitoral. Então, as pessoas não dão muita, não ficam pensando muito no que na formação do preço, por exemplo, né? Quando a gente sabe que oferta e demanda não são acidentais, né? Elas são composições objetivas de múltiplos fatores, como a gente já viu no primeiro tópico, né? Escassez, custo de produção, utilidade, produtos alternativos que existem, inovações tecnológicas e as próprias necessidades humanas, claro, né? Quando se fala da demanda, né? E o preço emerge justamente desse processo, não é uma opinião. O preço não é uma opinião, ele é uma expressão causal do quê? Da realidade econômica. Então, mais uma vez, o valor de um bem, o preço de um bem, vem todo de uma causalidade. Então, o preço indica onde há abundância, onde há escassez, onde a inovação gerou valor e onde que talvez recursos foram investidos e não tiveram um bom retorno. Pode acontecer também, né? Como a gente viu, o capitalismo ele não garante resultados, ele não garante sucesso, né? Então, mesmo se eu quiser plantar milho no meio do deserto, provavelmente vai dar problema. Então, mesmo que seja um sistema capitalista, o capitalismo é um sistema condizente com a natureza humana, mas ele não tem poder metafísico, né? Ele não garante nada, não. Ele depende das escolhas humanas, né? O sucesso ou o fracasso dependem das escolhas humanas, né? Das decisões que os seres humanos tomam. Então, para Rand, em termos objetivistas, a gente poderia dizer que os preços são mensageiros da realidade, né? Eles são transmissores da realidade, dos dados da realidade. Então, por óbvio, os preços caem quando há abundância e eles sobem quando há escassez, por exemplo. E eles revelam novas utilidades quando a inovação cria valor antes inexistente. Aqui, o que eu quero dizer? Por exemplo, a questão do iPhone, né? Ninguém precisava de um iPhone. Eu me lembro em 2008, quando eu fui para o Canadá, eu comprei o primeiro iTunes. Eu vi o primeiro iPhone, né? Estava sendo lançado e comprei o primeiro iTunes, não, o primeiro iPod.
E quando eu comprei o iPod, eu era da época ainda do Discman e todas essas coisas, né? Talvez o Eric saiba o que é, eu acho que ele sabe. O Felipe com certeza sabe. E quando eu vi aquele aparelhinho, eu fiquei pensando, ah, que legal, tem boa qualidade de som, mas não entendia muito bem qual era o valor dele para mim. Eu sabia o preço, né? O quanto eu paguei. Mas o real valor para ele dentro do contexto da minha vida não ficou muito claro desde o início. Eu precisei um tempo para aprender a mexer no software, para comparar com as outras opções que havia no mercado, os MP3 tradicionais, que eram mais vagabundos, né? Que não tinham tanta bateria. E aí, quando eu comprei o iPod, eu vi assim, não, eu posso escutar música, eu posso assistir um vídeo nele, coisa que o MP3 não conseguia fazer. E o MP4, a qualidade era muito ruim. Então, eu disse, nossa, olha que possibilidade legal. Agora eu posso assistir vídeos, eu posso assistir um filme, uma palestra dentro do ônibus, coisa que antes eu não conseguia com o MP4 que havia, né? Até podia ouvir o som, mas a qualidade era baixa, enfim, não era legal. Então, vocês percebem que a questão do valor, muitas vezes eu não sei exatamente qual vai ser o valor de determinado, por exemplo, determinado produto na minha vida, né? O valor também ele é uma construção, né? Ele é uma construção individual. Ele vai tomando forma também ao longo da nossa vida. Eu estou falando aqui do iPod, mas poderia estar falando de qualquer outro valor, né? Um relacionamento, uma amizade, os fones do Eric, que estão funcionando bem, e ele demorou bastante para adquirir, mas quando ele adquiriu, ele gostou. Então, vocês percebem que ele não, ele supunha que o fone que ele iria comprar traria valor para ele, por isso que ele investiu. Mas, na verdade, ele só foi entender e foi se tornar um valor real para ele ao longo do tempo, que ele foi usando, foi vendo como isso melhorava a vida dele, né? Ele pode falar melhor na aula, escutar duas aulas ao mesmo tempo e tantas outras coisas que antes ele não conseguia. Então, vocês já percebem que preço e valor nós já vimos que eles são objetivos, né? Valor econômico até agora, que foi o que nós vimos. E por lógica, né, como nós vimos na aula passada, o valor econômico ele exige liberdade, né? Ele só pode emergir o valor econômico quando existem trocas voluntárias, né? O poder econômico é da mesma forma. Então, qualquer forma de coerção, que é tão comum no Brasil, né? Controle de preços, subsídios, impostos, barreira de entrada, manipulação da moeda, né? Inflação, falsifica justamente o processo de descoberta de valor. Por quê? Porque interfere aonde? Nas avaliações reais expressas no mercado, que isso é bem desenvolvido pela escola austríaca, especialmente pelo Mises e pelo Hayek, né? Os preços, quando há essa interferência do governo, eles deixam de refletir os fatos, né? Os consumidores eles não revelam preferências genuínas, porque a gente sabe que ah, quando entra moeda no mercado, quem vai usar a moeda, não é todo mundo recebe a moeda ao mesmo tempo, né? Então, existem pessoas que recebem primeiro e pessoas que recebem depois, ao longo do processo produtivo. Então, isso acaba gerando discrepâncias, né, na hora da compra. Quando existe inflação ou algum tipo de subsídio, o próprio produtor ele perde a referência, né, para saber o que criar, porque ele não tem mais confiança naquele preço que está sendo trazido ali, né, no mercado. Será que esse preço diz respeito mesmo a... Perdão, que cortou aqui. Então, o produtor, da mesma forma que o consumidor, ele fica perdido, né, ao longo desse processo, né, quando há uma intervenção, especialmente no preço. O investimento se torna um jogo político, porque quando o governo interfere diretamente na economia, é, eu dependo da decisão política para saber se o meu investimento vai ter retorno. A própria decisão de investimento, independentemente de qual ele for, é muito impactada. Haja vista a taxa de juros, por exemplo, né? Não importa que investimento eu vá fazer, normalmente eu vou comparar com o valor da Selic, eu vou comparar com o valor do título público naquele momento. E aí eu vou tomar a decisão de investir ou não.
É muito melhor daqui a pouco eu investir num setor onde eu sei, onde foi sinalizado que o governo vai investir mais. Talvez para eu ter um contrato com o governo, que dá mais estabilidade ao longo do tempo, né? E a própria escassez e abundância, elas são mascaradas, né? Também. Então, tem todos esses impactos, né? Então, por exemplo, numa ditadura, né? Se as pessoas não têm liberdade para dizer não, como acontece numa ditadura, o mercado ele não pode registrar valor e preço real, né? Porque, como a gente viu na aula passada, a coerção destrói a objetividade. Então, o próprio mercado ele não consegue funcionar. A ideia da ordem espontânea do Hayek, por exemplo, também, ela fica muito prejudicada, né, num contexto ditatorial ou fortemente intervencionista, né? E agora a gente chega na distinção indispensável, que é uma distinção que a Rand trouxe, né, entre o valor econômico e o valor filosófico, né? Ao longo do tempo, por exemplo, na escola austríaca, se você pedisse para o Mises o que que tem mais valor, Mein Kampf do Hitler ou uma obra de Picasso, ou um grande romance de Victor Hugo? Não tinha como saber. Isso aí ia te dizer que não tinha como saber, porque para ele a preferência era subjetiva. Então era eu o que eu achava mais legal, né? Era isso aí, mas não tinha nenhum. O Mises ele não desenvolveu, como quem estudou escola austríaca para sociologia sabe, ele não entrava nessa questão de valor filosófico, né? Ele dizia que o valor era subjetivo de quem queria, né? Do que a pessoa achava melhor, né? Que trazia a saída de um estado menos favorável, né? De menor prazer para maior prazer. E então, e claro, o valor econômico, né? O preço, né? De um produto também seria afetado pelas questões que a gente viu agora há pouco, né? Mas eu não saía disso, eu não tinha concepção de valor filosófico, né? Então, o valor econômico e o preço é determinado pela troca voluntária dentro do capitalismo, né? É contextual, relacional e dinâmico, ele muda muito dependendo das situações, né? O valor filosófico, ele não é assim, ele é determinado pelos requisitos objetivos da vida humana. Ele é universal, normativo e independe da flutuação dos mercados. Não importa o preço do livro, né, que eu estou vendo. Então, ambos são objetivos, mas por razões diferentes. Então, o valor econômico ele mede o quê? A utilidade dentro de um contexto. Já o valor filosófico mede o que promove a vida racional. Então, tu consegue ver. Tá, Mein Kampf, né, minha luta. E a revolta de Atos. O que que promove uma vida racional? O que que promove? Fica bem claro qual é a diferença do valor, né? Qual que é o maior valor filosófico nessa comparação. E quando a gente confunde os dois, que é um problema muito, muito comum, o que que acontece? Eu suponho, por exemplo, que o sucesso econômico prova a virtude moral. Então, por exemplo, o Bill Gates, ele é mais virtuoso que eu, que o Mateus, que é a minha empresa aqui de tradução, porque ele faturou, sei lá, quantos bilhões ao longo da vida. Eu nunca vou faturar isso. Então, ele é mais virtuoso que eu. Se eu confundo, né, as duas coisas, os dois tipos de valor, eu posso fazer essa afirmação. E essa afirmação é uma das críticas muito grandes à Rand, erroneamente, claro. Porque as pessoas diziam assim, os críticos dela, não, é que a Rand ela só se preocupa com o empresário, bilionário. O lixeiro, ela acha o pior ser humano do mundo. Isso é mentira, tá? Mas essa confusão leva a esse argumento. A Rand odeia o lixeiro, porque o lixeiro, imagina, comparado com o Bill Gates, o que ele é? Nada. Comparado a um médico, não é nada, né? Então, tem que cuidar para não confundir as coisas.
E outro erro, né? Virtude moral deveria gerar demanda econômica imediata. Esse é um outro erro muito comum, né? Ou seja, um produto ou uma pessoa, ela é moral. Então, isso as pessoas deveriam comprar dela, ou deveriam comprar o produto dela, porque ela é moral, porque o produto é moral, né? Porque o produto é supostamente, vamos supor, uma cópia da Revolta de Atlas. Todo mundo deveria comprar a Revolta de Atlas, porque ela é um livro que promove a vida humana e tudo certo. Então, ela está no mercado, as pessoas deveriam correr e comprar, e o valor da ação humana iria a US$ 1.000 por cópia do livro, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente faz confusão também entre os dois tipos de valor. Então, essas são duas instâncias que a gente tem que ter muito claro. O valor econômico mede utilidade dentro de um contexto, que a gente viu, escassez, oferta e demanda, custos. E o valor filosófico não. O valor filosófico, ele mede o que promove a vida racional. E aqui é importante destacar que a Rand, quando ela faz essa distinção, ela não está tirando a importância do valor econômico. O valor econômico é uma expressão de uma causalidade moral. Por quê? Porque o valor econômico é objetivo, porque ele deriva da ação racional aplicada aos fatos, como a gente viu. Mente, realidade e liberdade. Então, o mercado é justamente esse ambiente institucional que permite que essa causalidade se manifeste. Quando o governo tenta melhorar a realidade por decreto, um subsídio, um controle de preço, o que acontece? Resultados desastrosos, né? Por exemplo, se o governo decreta que o preço de um bem, por exemplo, a picanha, deve ser menor do que os custos reais de produção dela, a realidade ela não se altera. O que vai acontecer? Vai gerar escassez, porque tu está mexendo no preço, está mexendo na realidade do preço, tu está baixando o preço à força, mais gente vai querer comprar, vai aumentar a demanda e no dia seguinte não vai ter mais no mercado, como a gente já viu diversas vezes, né? Diversos exemplos. Vocês já viram aquela ideia do paradoxo da água e do diamante, né? Que uma garrafinha de água, ela vale pouco na cidade, mas ela vale muito num deserto, né? A água é a mesma nos dois lugares. O valor muda porque o contexto muda, porque as condições mudam. E o mercado apenas registra esse fato, ele não mexe no fato, ele não brinca com a realidade, como a intervenção governamental. Então, em outras palavras, os preços eles não criam valor, eles revelam valor. Então, por isso que a água e o diamante elas são valiosas em um contexto e não valiosas em outro. Ou digo, o diamante é mais valioso que a água em um contexto, e já a água é mais valiosa que o diamante em outro, né? Então, só para vocês terem isso formalizado, na página 13 e 4 do material, eu trago uma expansão maior da questão do valor econômico e do valor filosófico. Mas para fins da aula, eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Então vocês podem revisar isso no material. Eu só quero dar um pouco de ênfase. O valor econômico é um pouco mais óbvio, é mais popular para nós que gostamos de economia, que chegamos no objetivismo lá para o fim, né? Depois de passar pela escola austríaca e o período libertário, vamos dizer assim. Então vamos focar um pouco no valor filosófico, que é algo mais objetivista, né? Não é tanto austríaco. Então, como a gente viu, o valor filosófico é aquilo que contribui para a vida de um indivíduo racional, não só no curto prazo, mas ao longo de toda a existência dele.
entre os aspectos, né, que ele atende, a necessidade de pensar, produzir, escolher fins, manter a integridade, buscar metas de longo prazo e, claro, florescer, né, buscar a felicidade no final das contas. Por exemplo, olha a diferença, né, com o valor econômico. Uma teoria científica profunda, ela pode ter grande valor filosófico, mesmo que hoje ninguém entenda ela e ele não tenha valor econômico. Por exemplo, uma nova descoberta de um novo medicamento. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro da Bayer ou de uma grande farmacêutica. Eu posso ler um artigo de uma pesquisa que fala de talvez uma droga potencial para a cura do câncer. Qual que é o preço? Qual que vai ser o preço dela? Não faço ideia. Eu não sei nem se ela vai ser lançada. Então você percebe que ela tem um alto valor filosófico, mas nesse momento não tem nenhum valor econômico. Foi patenteado, não existe, né? Por exemplo, drogas. As drogas, né? Cocaína, enfim. Elas têm valor econômico. O tráfico está aí justamente para mostrar isso, né? Existe um valor econômico, às vezes um valor altíssimo, né? Só que o valor filosófico delas é negativo. Por quê? Porque elas impactam, por mais que talvez elas tragam um alívio, um prazer momentâneo, a longo prazo elas têm um valor filosófico negativo. Uma grande obra de arte pode ter pouco sucesso comercial imediato, e mesmo assim ter uma enorme importância para a alma humana. As grandes obras, né, dos grandes artistas, por exemplo, da Idade Média, elas passaram a ter valor econômico muito depois da morte deles. Então, poucas pessoas tinham acesso àquelas obras no início, e elas retiravam, como a gente vai ver depois na estética, né, o valor da arte, daquela obra de arte, mas ela não valia muita coisa em termos financeiros naquela época. Ninguém pagava nada por elas, mas hoje se pagam milhões, inclusive para coisas que não são arte, como nós vamos ver, né? Então, vejam a diferença ali. Por exemplo, um produto fútil, né? Ele pode gerar uma fortuna e não adicionar nada à qualidade de vida racional de quem consome. Uns cacarecos, né, que às vezes tu compra, né? Quem nunca comprou aquelas porcariazinhas da China e tudo mais? Que aí tu vai me dizer, não, mas aquilo não vale nada, né? Que não vale nada, mas todo mundo tá comprando. Vou comprar também para ver, para usar aqui em casa. Aquilo enriqueceu alguém, né? Mas daqui a pouco a minha vida racional, não, no longo prazo, ela não vai ter grande diferença porque eu comprei aquele cacareco. Mas ele acabou tendo ele tem um preço e ele enriqueceu alguém, né? Algum produtor. Por isso que é importante notar algo. Agora uma pergunta. Algo se torna bom para a vida racional só porque muita gente compra? Claramente não, né? Por isso que quantas vezes nós mesmos fomos tentados a um exemplo muito bom no mercado brasileiro, a questão de cursos. Quantas pessoas compram milhares de cursos e não fazem nada do curso, não completam o curso, né? Às vezes até o curso é bom, pode até ter um valor econômico e um valor filosófico elevado, mas às vezes pode ser simplesmente um curso ruim e a pessoa também não faz. Então vejam como é curiosa essa questão, né? Infelizmente, muitas pessoas vão atrás das outras que compraram antes, né? Só as Maria vai com as outras. Então, é um exemplo claro de que isso não significa que vai ajudar, né? Que vai promover a vida racional, porque muita gente comprou. Então, consequências, né? Preços não determinam virtude, virtude não garante preço alto. O mercado ele não é um tribunal moral, mas um mecanismo de coordenação. Então, o mercado ele não vai ficar te dizendo, olha, compra aquilo ali porque é moral, hein? Você já viram alguma propaganda dizer?
Compra aquela cervejinha, porque aquela cervejinha é moral. Não, né? Não existe isso. E a moralidade não promete demanda econômica imediata. Promete. Então, se um vício vende muito e significa que ele é bom, as drogas estão ali para dizer, ele é bom. Do ponto de vista econômico, é um bom negócio, sim. Filosoficamente falando, pode ser destrutivo. Pode ser destrutivo. Tá, mas então, quando tu fala de valor econômico e valor filosófico, tu está falando de coisas que vão em direções opostas, é isso? Não necessariamente. Existem casos que eles caminham juntos e outros casos que eles caminham um contra o outro, né? Quando nós falamos de uma sociedade realmente livre, existe uma tendência de convergência, né? Bens que realmente promovem a vida tendem a encontrar mercado, e pessoas racionais tendem a demandar coisas que as ajudem a viver melhor. Mas, como eu disse antes, essa convergência ela não é automática nem garantida, tá, pessoal? Casos de convergência, para a gente tornar isso bem claro. Uma tecnologia médica que salva vidas tem alto valor filosófico, como a gente estava falando, e também um grande valor econômico. Uma máquina para tratar o câncer é uma fortuna, são vários milhões, né? Um sistema educacional sério pode gerar ao mesmo tempo desenvolvimento humano e desenvolvimento de mercado. Pode. Temos vários exemplos. Não é o caso do Brasil, mas nós temos exemplos. E quais seriam os casos de divergência, então? Entretenimento raso que vende muito, mas empobrece a mente. Eu não vou citar exemplos aqui que eu possa ofender pessoas. Obras filosóficas profundas com pouca venda, impacto econômico tímido no início. Por exemplo, os romances da Rand. Os romances da Rand, eles têm uma curva, eles começam, passam muitos anos vendendo muito pouco e depois, ali da década de 60 e 70, eles têm grandes booms até os dias de hoje, né? Por exemplo, ideias científicas que só se tornam economicamente valiosas décadas depois de serem formuladas. A internet é um exemplo. Antes era uma coisa nichada, usada dentro de um contexto de guerra, de forças armadas, e hoje está aí fazendo grandes evoluções no nosso mundo, né? Há um bom tempo. Só quem sabe que viveu a internet de escada sabe a diferença que é a internet de alta velocidade hoje, né? Então, vocês percebem que essas ideias elas levam tempo para chegar até nós e para realmente serem vistas como um grande valor nas nossas vidas. E é importante notar que essas divergências que eu trouxe, elas não tornam nenhum dos valores não objetivos, tá? É importante dizer. Apenas mostra o quê? Que eles medem coisas diferentes. Então, mesmo que o valor econômico e o valor filosófico não estejam caminhando juntos, não existe não objetividade no processo, como a gente viu. A objetividade ela está sempre ali, só que em contextos diferentes, tá? Mas vocês podem estar perguntando, tá, mas para que a gente tem que estudar essa diferença? Para que estudar essa diferença entre valor econômico e valor filosófico? Não é uma perda de tempo? Por que isso é importante para entender o capitalismo? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Vamos reforçar então trazendo exemplos de escolas econômicas, de propostas econômicas na sociedade. Quando a gente confunde os dois, por exemplo, o igualitarista, ele exige que o mercado premie a virtude, correto? E condena o capitalismo por permitir que pessoas imorais enriqueçam. Então, tu abre espaço para a figura de um governo, né?
para a figura de um governo dizer assim, não, virtude, né? Que é todas aquelas aplicações modernas de ESG e tantas outras iniciativas que então tentam justamente sinalizar a virtude, comprar o produto que é mais verde ou um tipo de material que tenha que não use determinado produto químico na sua composição. Então, o igualitarista ele exige que o mercado premie a virtude, né? Quando o valor econômico, a gente devia estar só falando de valor econômico. O valor econômico vai trazer o que o mercado valoriza ou não, através do preço e do valor econômico. Nada a ver com virtude. Não tem essa confusão entre os dois. O economista reducionista, por outro lado, que é aquele homem econômicos que a gente vê, né? Ele tenta explicar que toda ação humana, né? Toda ação humana se dá com base em preços. Então, a moralidade, não existe moralidade, não existe valor filosófico. Existe só valor econômico. Você já percebe as primeiras duas diferenças, né? O moralista estatista, o que que ele diz? Olha, se o mercado não recompensa automaticamente o que ele considera bom, o que esse moralista considera bom, o Estado deve forçar esse resultado, ou seja, o Estado deve intervir para que as pessoas comprem determinada coisa, ou fique muito caro para elas comprarem outra coisa. Por exemplo, a, elas não podem comprar comida com gordura saturada, ou com muita concentração de açúcar, ou cigarro, elas não podem fumar. Eu não estou avaliando o valor filosófico. É o governo dizendo que ele deve ser moralizante, interferindo no mercado. Esse não é o papel do governo. E não deveria haver essa confusão, né? Não deveria misturar as duas coisas. O libertário, por exemplo, consequencialista, né? Ele também é daqueles que defende o capitalismo apenas com base em eficiência econômica, né? Nem sem uma base moral sólida. Por isso que a maioria dos libertários, como a gente falou nas primeiras aulas, eles estão sempre correndo atrás de teorias éticas para poder justificar suas escolhas. Senão eles se sentem vazios, né? Então, o que que o capitalismo faz? Ele protege a liberdade de cada um buscar os seus valores filosóficos e ele protege o mercado como processo que revela o quê? Valores econômicos. Mas ele não funde o juízo moral com o preço do mercado. Não existe essa fusão. Então, essa é a conclusão principal. O capitalismo não funde o juízo moral com o preço do mercado. Não acontece isso. Então, o valor econômico é a objetividade aplicada ao mercado e o valor filosófico é a objetividade aplicada à vida humana. Basicamente isso. Depois temos mais explicações aqui no material, na página 6 e 7, se vocês quiserem se aprofundar. Mas é basicamente isso. E agora nós entramos em outro tema polêmico, né? Que é a questão do dinheiro, que com certeza o Eric gosta. Todo mundo gosta, né? Mas eu sei que o Eric gosta do Francisco, do Francisquinho. Então vamos falar de dinheiro, né? A raiz do dinheiro não é a troca, é a produtividade humana. E essa é uma questão muito polêmica, né? Porque as pessoas costumavam, quando você lê muito sobre economia, a maioria dos autores diz que o dinheiro ele surge a que ele surge porque as pessoas precisam para trocar, porque não podia, eu queria um boi e o Eric tinha sapato. Ele queria sapato, o Eric eu produzia sapato, ele tinha boi. Aí eu ia lá e trocava.
E aí, quando tem muita gente querendo muitas coisas diferentes, não ia ter como trocar. Daí surgiu o dinheiro para fazer isso. Sim, o dinheiro também serve para troca, mas não é essencial, não foi para isso, né? Essa não é a raiz dele. A raiz dele é a necessidade do ser humano preservar o valor que ele cria. Os animais, a gente vê que eles consomem imediatamente o que eles encontram, né? O homem, ele produz excedente e ele tem que armazenar esse valor de uma forma que não se deteriore, né? Por exemplo, bens físicos perecem, habilidades não são transferíveis. Objetos volumosos são difíceis de carregar. O boi, por exemplo, a casa, não tem como carregar ela, né? Então, o dinheiro surge como uma forma objetiva e durável de reter o fruto da produtividade de cada um dos indivíduos. Por isso que não ia precisar existir dinheiro se o ser humano não produzisse excedente. Se ele não fosse produtivo, não precisava, porque ele ia consumir o que ele produz e tá tudo bem. Terminava ali, né? Não precisava trocar. Então, o dinheiro como meio de troca é uma função derivada, não a raiz do dinheiro. É uma consequência. E o dinheiro se torna um instrumento universal de troca por quê? Porque ele representa valor previamente criado. Ele permite comparar bens diferentes, transformar a produção passada em poder de ação futura, ou seja, usar o dinheiro para comprar outra coisa, e libertar a economia do escambo. Esse foi um dos exemplos que a Rand sempre trouxe. Por exemplo, né, o ferreiro ele não precisa querer sapatos ao mesmo tempo em que o sapateiro quer ferraduras, que foi o exemplo do boi e dos calçados que eu dei. O dinheiro, o que ele faz? Ele dissolve essa rigidez, né, e torna a cooperação humana escalável. Posso chegar em outras escalas. Então, se o dinheiro surge para facilitar trocas, o que ele está facilitando exatamente? Que ele surge também como um meio de troca. A circulação do valor já criado pela mente humana. É isso que ele está facilitando. Então, para o dinheiro existir, precisa haver liberdade de direitos de propriedade. Porque o indivíduo ele precisa ser livre para produzir, trocar, estocar e usar aquilo que ele cria. Então, sem propriedade privada, o dinheiro não tem função moral e econômica. Porque todo tipo de intervenção governamental, de coerção, né, confisco, inflação, controles estatais, destrói a capacidade do dinheiro de representar valor real. Então, se o criador do valor não pode manter o que ele produz, né, se existe coerção, a função do dinheiro se perde, né, nesse processo. O elo pensamento, ação, recompensa é o dinheiro. O dinheiro é a ferramenta que torna esse elo possível. Então, se existe um rompimento aí, o dinheiro, né, perde a sua função. Quando o Estado interfere, o dinheiro perde também sua objetividade, que é aquilo que a gente viu. Quando o governo intervém, normalmente o dinheiro perde seu poder de compra. E nesse sentido, não foi a realidade que mudou tão radicalmente de um ano para o outro, mas sim o governo, por causa da manipulação da moeda. Existe para vocês que gostam de economia o índice Big Mac, que justamente mede o valor do Big Mac ao redor do mundo, proporcionalmente, para ver as oscilações, né, dos índices de preço ao redor do mundo.
Então vocês conseguem ter uma ideia do nível de manipulação da moeda ao longo dos anos, também através desse índice do índice Big Mac. E é interessante notar uma coisa que a gente vai ver na virtude do egoísmo também, que o dinheiro ele revela caráter moral, ele não cria. Você não se torna moral com o dinheiro, né? O dinheiro ele é moralmente neutro, mas ele revela o método de vida de quem o usa. Então, ele revela muito sobre você, né? Quem produz valor vê dinheiro como liberdade. Quem depende de privilégios políticos vê dinheiro como instrumento de poder. Quem vive de parasitismo, como nós vemos nos romances da Rand, muitas vezes, vê como saque. É uma coisa que precisa existir para eu ir lá roubar. Quem abraça a culpa altruísta o teme, que é a visão bíblica. Quem vive pela razão, né, entende o dinheiro como ferramenta de troca racional. Então, essa é uma pergunta polêmica, né? O dinheiro corrompe ou revela? Ele revela, porque mostra como cada indivíduo age para obter. Porque todo mundo precisa de dinheiro. Só que existem diversas formas de obtê-lo, como nós vimos agora. Então, se a gente descobre como um determinado indivíduo vê o dinheiro, a gente descobre que tipo de indivíduo ele é, né? Essa ficou a reflexão ali sobre valor econômico, poder político, né? Agora nós vamos entrar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ler aqui os comentários. O Eric comentou que só usou MP3, não chegou a usar MP4. O Eric faz uma ponderação que o personagem preferido dele é o Rourke e não o Danconia. Para quem não sabe, está fazendo referência à Revolta de Atas, que nós já temos o curso gravado. Então, se você está lendo o romance agora, vem com a gente, pede qualquer coisa, o link no grupo, e eu passo para você ir lendo o livro e curtindo as reflexões mais aprofundadas, capítulo a capítulo. Vamos voltar um pouco só para a gente não se esquecer, né? Poder econômico, o que é poder econômico, né? Como nós vimos na aula passada? É a capacidade de influenciar outras pessoas oferecendo valores num contexto de trocas voluntárias. Depende totalmente do consentimento, ninguém é obrigado a comprar, vender, investir ou ficar numa relação econômica que desconsidera favorável, né? Então, a força do poder econômico é a produtividade, a inovação, a capacidade de satisfazer necessidades reais do mercado. E se eu não quero, o que acontece quando o poder econômico, quando as pessoas dizem não? Ele desaparece. Não quero comprar. Tudo bem, some o poder econômico. Já o poder político, ele vem através da coerção, da imposição, né, da força física, ou da ameaça de força. Ele não depende do conhecimento, do consentimento, né, como nós vimos. Ele opera mesmo quando o indivíduo discorda. Haja vista, por exemplo, a União Soviética e tantos outros ah, regimes, né, totalitários. Se o indivíduo discordar e complicar muito, ele pode receber multa, ser preso, ser obrigado a cumprir regulações compulsórias ou mesmo perder totalmente a sua propriedade. Todas essas são expressões de poder político. Então, o poder econômico oferece, o poder político impõe. O poder econômico pressupõe liberdade, o político substitui escolhas
pela obediência. O poder econômico ele é revogável, não obrigado. O político é compulsório, faça ou pague o preço, ou sofra a punição, né? Os críticos do capitalismo, como a gente viu na questão do valor antes, eles também confundem esses dois tipos de poderes, né? E de onde é que vem essa confusão? Ela tem raízes morais e epistemológicas. Ou seja, nega a objetividade e trata persuasão e coerção como equivalentes. Então, quando tu confunde os dois, muitas vezes as pessoas dizem que o poder econômico é a mesma coisa que o poder político, ou seja, existe o empresário malvadão, ele é igual ao político corrupto, ou a estatal corrupta, porque os dois têm poderes iguais, né, nessa visão. Os críticos do capitalismo rejeitam a propriedade privada, né? E eles veem toda a riqueza como poder político, como uma coisa a ser distribuída, uma coisa que é de posse coletiva e ela pode ser feita, ela pode ser decidida, né, o que se fazer com ela através do método coletivo. Os críticos do capitalismo normalmente adotam moralidades altruístas, né, independentemente do tipo, que fazem o quê? Que condenam o auto-interesse e suspendem, né, o sucesso econômico. Gera essa suspeita do sucesso econômico. Parece que o sucesso econômico ele está surgindo de uma corrupção, de um conchavo, de um favorecimento. Então, quando existe essa confusão, as pessoas, e é normal, né, as pessoas em geral, elas confundem poder econômico com poder político. E isso é comum, por exemplo, no Brasil, porque normalmente o poder econômico muito consolidado ele está entrelaçado através de favorecimentos políticos. Por isso que as pessoas têm essa noção, né, de que são duas coisas que são irmãos, né, que andam de mãos dadas, né. Por exemplo, quando confunde, outra forma, que os críticos do capitalismo atacam, né, os poderes, né, eles ignoram o consentimento e interpretam relações voluntárias como dominação, que isso ficou muito comum nas discussões sobre redes sociais, né? As grandes empresas, Facebook, Meta, YouTube. Então, quando eles confundem poder econômico com político, eles criam um simulacro conceitual, ou seja, eles criam um erro conceitual que justifica as intervenções estatais. Porque se uma empresa ela é tratada como uma ameaça tão séria quanto o Estado, então seria natural regular ela, punir ou limitar suas ações, que é o que acontece com muitas empresas, inclusive no Brasil, para não dizer em outros países intervencionistas. Um exemplo claro que eu gosto de trazer, né? Se uma empresa aumenta preços de modo abusivo, os consumidores podem abandoná-la imediatamente. Isso a gente vê no mercado todo dia. Se o governo aumenta impostos, você não pode simplesmente escolher outro fornecedor de serviços públicos. Não é assim que funciona. As empresas dependem de você. O Estado pode brigar. Então, qual dos dois poderes realmente controla a sua vida? Uma boa pergunta. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de valor econômico, valor filosófico, poder econômico e poder político. É fundamental. Ela está tratada no material até a página 10. Tá? Tem um tema que o Peikoff trabalha, que é um tema polêmico. Eu vou querer deixar que vocês leiam esse material ali, a pergunta 22, o que é pirâmide de habilidades dentro do capitalismo, porque esse é um dos temas que gera um pouco de polêmica na discussão objetivista. Então, eu quero que vocês leiam ele e depois a gente pode trabalhar na próxima aula. Ele não é muito grande, ele é curtinho, né? Mas, em resumo, né? A pirâmide de habilidades diz o quê? Que existem diferentes níveis de capacidade produtiva.
Ou seja, que não são todos os indivíduos que estão no mesmo nível de importância dentro do sistema capitalista, né? São todos parte importante do sistema, mas tem uns que se destacam que são aqueles que são responsáveis pelas revoluções produtivas. Por exemplo, o Edison, Steve Jobs, o von Neumann, artistas inovadores, né, que conseguem romper, né, com grandes movimentos artísticos, né, literários, enfim. Ou seja, que tem grande impacto na cultura, né, que interferem como a cultura interpreta o mundo, né. Depois a camada intermediária, então, que é a ampliação e operacionalização da genialidade. Então, abaixo desses gênios estão milhões de profissionais que trabalham para operacionalizar e expandir o uso daquelas grandes criações para diversos níveis, né? E depois a base da pirâmide, então, a aplicação em larga escala, que são todos aqueles que, então, depois do gênio que cria, o outro que cria os produtos, quem está no meio que cria todos os produtos. Nós temos na base da pirâmide aqueles que fazem todos esses produtos ficarem funcionando e serem disponibilizados em grande escala. Por exemplo, na base da pirâmide, né? O iPhone. Ele é inventado no topo pelo Steve Jobs, é montado em fábricas, que é intermediária, distribuído por redes logísticas, vendido em lojas e usado por bilhões de pessoas. Então, ali existe todo o funcionamento dos níveis da pirâmide. Mas aqui tem vários exemplos legais que eu trago, espero que vocês gostem. Mas não é central, é uma coisa muito particular do Peikoff, tá? Não, você não encontra isso nas outras obras da Rand. Nós já vimos alguns exemplos de ataque ao capitalismo, né? Mas qual que é a questão moral que origina os ataques ao capitalismo? Qual que é, né? Por trás de todas as críticas ao capitalismo, sejam de socialistas, coletivistas, estatísticas, religiosos, existe uma única premissa moral, comum a todos: a rejeição de qual ideia? De que o indivíduo tem direito de viver em função da sua própria mente e pelos seus próprios valores. Como a gente viu, o capitalismo ele diz que o indivíduo é um fim em si mesmo. Os críticos do capitalismo afirmam que ele deveria servir a algo fora de si. Então, por que que tantas pessoas dizem por que que o ataque ao capitalismo foca normalmente no egoísmo? Porque o que realmente incomoda não é o mercado, é o indivíduo viver para si. Por isso que você não ouve tantas vezes as pessoas dizendo assim, o mercado malvadão. Existem críticas ao mercado, mas essa palavra mercado ela não é tão atacada assim. Muito mais fácil você ouvir um ataque focado na questão de ser egoísta, de querer ser materialista, acumular coisas, né? Mas não ao mercado em si. Então, o problema não é o mercado, o problema é o indivíduo que quer viver por si próprio. Então, a ética altruísta ela é incompatível com o capitalismo, né? Como a gente viu, a maior parte dos ataques vem da adoção da moralidade altruísta. Não, não é aquele altruísmo aqui, eu não estou falando daquele altruísmo cotidiano, ajudar alguém na rua, dar uma esmola. Estou falando do altruísmo filosófico, aquele que fala o quê? Que vê para ser moral, que o sacrifício é a virtude central, o indivíduo existe para servir o coletivo, a família, a classe, a nação, os pobres, ou qualquer entidade abstrata, né? Se você aceita essa visão, como eu aceitei por um bom tempo, a prosperidade social, a prosperidade pessoal parece suspeita, que é aquela suspeita do rico, né? Se você para na rua e diz assim, o que que você acha de tal bilionário? Esse aí, a pessoa não diz assim, não, esse é moral. Não,
ela vai ficar, o brasileiro especialmente, com aquela dúvida, né? Mas ele cresceu muito rápido. Será que não pagou imposto? Tem sempre aquela suspeita, né? O lucro parece culpa, e isso atormenta muitos empresários, né, que se sentem culpados, como se estivessem roubando da sociedade, e aí muitos se motivam a fazer grandes doações de caridade, porque não que eles sejam motivados pelo fim último desse dinheiro da doação, né? Talvez a maioria das vezes nem importa, mas porque se sentem culpados, né? Se sentem que eles precisam devolver à sociedade, né? Give back, no inglês, muito comum, vocês podem procurar no YouTube. A produtividade parece exploração, então, quando uma empresa é eficiente e produtiva, parece que ela está explorando os seus funcionários. Hoje nós tivemos um caso da BYD na Bahia, onde que existe a greve porque está se acusando a empresa de ser muito produtiva, né, de exigir muito dos seus funcionários. Então, o exemplo está ali nas notícias, não precisa ir muito longe. Então, como é que é visto o empresário que enriquece? É como alguém que tirou mais do que deu, ou seja, alguém que explorou, que sugou os seus funcionários, né? Que sugou todos os fatores de produção, né? Então, ele tirou mais do que deu. Ele não deu o suficiente para o mundo. Por isso que ele tem que fazer doações depois para não sentir culpa, né? Lembra? Então, mesmo ele criando empregos, tecnologia e valor, ele tirou mais do que deu. Não é suficiente gerar emprego, tecnologia, valor e melhorar a vida de bilhões de pessoas. Tanto que hoje, o Bill Gates, por exemplo, ele é muito mais conhecido e valorizado pelas doações, pelo fundo dele e da esposa, do que por toda a revolução do Windows na vida do ser humano. Vejam só que loucura, né? E aqui a gente volta com aquela aplicação que eu falei antes, né? Do igualitarista, o coletivista, o estatista, o moralista e o socialista. Como eles veem, então, essas críticas ao capitalismo? O igualitarista, ele afirma o quê? Que diferenças de resultados são injustas. Ou seja, cada indivíduo não tem direito ao fruto de sua ação. Não tem. Para o coletivista, ele afirma que o coletivo tem, desculpa, primazia. Então, ele está negando que o indivíduo tenha valor próprio. O estatista afirma o quê? Que o indivíduo ele deve servir ao bem comum, negando que ele seja um fim em si mesmo, né? Que o indivíduo seja um fim em si mesmo. O moralista diz o quê? O moralista religioso. Ele diz que a busca da felicidade na Terra é um vício, ou seja, a vida não é um padrão moral. E o socialista afirma o quê? Que o lucro é exploração. Logo, a produtividade não é moral. É um vício, né? É algo negativo, porque leva ao lucro. E todas essas críticas que nós vimos têm a mesma estrutura moral. O indivíduo não deve viver para si. Então, se o altruísmo é a moralidade dominante, como é hoje, a liberdade parece perigosa, o mérito parece injusto, a propriedade privada parece imoral e a busca pessoal da felicidade parece antiético. Então, o sistema que permite tudo isso é visto como imoral. Então, o capitalismo se torna uma ameaça moral. Por isso que muitos críticos eles dizem assim: nós temos que atacar o capitalismo. O capitalismo é um mal. Para eles, o capitalismo é um mal. Por isso que o socialista ele é muito mais efetivo na sua crítica do que a maioria dos capitalistas e liberais são na sua defesa, né, na defesa do capitalismo. Por quê? Porque eles não criticam consequências econômicas, né? Eles não atacam as consequências econômicas em primeiro momento. Por isso que tem aquelas piadas, né, do socialista da iPhone. Para a esquerda falar, tu é socialista, mas tu tem iPhone. Tudo bem,
O socialista não vai entrar nesse joguinho, né? Ele vai atacar a premissa moral diretamente. Ele vai dizer, olha, o capitalismo pode te dar o iPhone, mas o sistema moral mesmo, o que é certo, o que é certo só o socialismo dá. O capitalismo não. O capitalismo é só consequência econômica. Então tudo bem, eu vou usar o iPhone para fazer a revolução, para fazer o que é certo. Então por isso que o argumento libertário, liberal no geral, é muito fraco. É por isso que o Pico fala, e a Rand também, né, ao longo do tempo, que a batalha contra o capitalismo é, antes de tudo, uma batalha contra a moralidade da vida, como nós vemos na Revolta de Atlas. Exigir sacrifício é exigir coerção, é exigir interferência do governo. E defender, enquanto isso, né, defender egoísmo racional é defender a liberdade, é defender o indivíduo. Então, então, a gente precisa entender que a crítica socialista, a principal crítica ao capitalismo, é que ninguém tem o direito de viver para si. A verdadeira acusação é essa: ninguém tem o direito de viver para si. E é por isso, pessoal, prestem atenção, é por isso, prestem atenção, que as críticas ao capitalismo elas persistem mesmo quando nós temos evidências históricas avassaladoras dos benefícios do capitalismo, das melhorias do padrão de vida global, da explosão de riqueza, redução da pobreza, aumento da longevidade, avanços tecnológicos. Por que que a crítica anticapitalista ela continua? Porque não é a economia que incomoda, é a moralidade. É a moralidade que incomoda. Então, se a maioria acredita que a virtude, que um ser humano é virtuoso quando ele se sacrifica, como que essas pessoas elas vão aplaudir um sistema que recompensa quem vive pela própria mente? Isso não é possível. É uma coisa ou outra, né? Outros tipos de críticas, então, ao capitalismo. A crítica epistêmica ao capitalismo. Quando eu nego os axiomas, por exemplo, que a realidade é objetiva, que a mente individual é capaz de conhecê-la e que a causalidade governa a ação humana, tudo que a gente falou lá no capítulo 2 do par, quando a razão individual ela perde a autoridade, ou seja, que existe uma suspeita sobre a capacidade dela, a liberdade perde o fundamento. Sem objetividade não existem direitos. Ou seja, se o indivíduo não pode conhecer a realidade, como é que ele pode dirigir a própria vida? Ele não pode. E por isso que alguém, o pai Estado, né, precisa fazer isso por ele. Nós temos metade da população brasileira vivendo com a sua família. Qual que é a premissa disso? Que o indivíduo não pode dirigir a sua própria vida. Em primeiro lugar, ele não conhece a realidade. Ele é burro. Ele não sabe conhecer a verdade. Ele não sabe identificar as coisas. Então, como é que esse cidadão vai conseguir dirigir a própria vida? Claro que não. Por isso que eu preciso do Bolsa Família. Alguém tem que fazer por ele, né? O capitalismo, ele pressupõe um indivíduo que é capaz de pensar, julgar, escolher, responder pelas próprias ações. Então, se eu digo que a mente não é competente e que a realidade é incognoscível, tá? Quando as pessoas dizem, né, que o indivíduo é manipulado, condicionado, incapaz, irracional por natureza, ou subordinado ao coletivo, então a liberdade dele passa a ser vista como uma ameaça, não como um direito, né? Então tudo isso é a base do sistema paternalista, todos os controles que eles colocam, a base disso é o quê? As pessoas não sabem escolher. Então, se as pessoas não sabem escolher, nós precisamos que alguém escolha por elas.
no caso, o governante que está no poder. Quando, por exemplo, a causalidade ela é negada, né? Aí nós vemos consequências, né? No mercado, por exemplo. Quando eu nego, então, que a objetividade implica, necessita da causalidade, qualquer intervenção estatal passa a ser plausível, né? Por exemplo, vamos baixar preços por decreto sem afetar a oferta. Isso não acontece, não tem como acontecer. Vamos imprimir dinheiro sem gerar inflação. Isso também não pode acontecer. Na realidade, não acontece, né? Vamos redistribuir riqueza sem reduzir os incentivos que a produzem. Também não tem como. Ou é uma coisa ou outra. Vamos regular tudo sem sufocar a inovação. Também não é possível. Quando eu digo que ações têm consequências, eu não posso fazer nenhuma das quatro coisas que eu citei. Por isso que o Pickhoff diz, né, no livro, que os estatistas eles tratam as leis econômicas como opiniões. Só que o problema é o seguinte, as leis da realidade não cedem a votos. Tu não discute as leis da realidade a votação. A realidade ela é. Então, quando a gente, se lá no início, quando a gente falou de valor econômico, valor todos esses valores, valor filosófico, são todos valores objetivos. Quando a gente diz que os valores não são objetivos, o que que resta da moralidade? Preferências coletivas ou mandamentos ideológicos. E aí, aí aparece o Estado como árbitro moral. Então, aí surge o altruísmo político, né, que exige o sacrifício involuntário. Então, se a vida do indivíduo não é o padrão moral, decisões como o confisco por justiça social parecem justificáveis, claro, né? Porque eu larguei essa parte, né? Então, quando os valores deixam de ser objetivos, a moralidade se dissolve em preferências coletivas ou mandamentos ideológicos. Boa noite, Daniel, tudo bem? Então, só vou fazer uma revisada geral ali para o Daniel. Entrou agora. A gente viu ali no início da aula a diferença de valor econômico e valor filosófico. A gente já viu as diferenças também de poder político e poder econômico. Isso até a página 6. Depois nós vimos a raiz do dinheiro, que não é a troca, mas a produtividade humana. Esse é um bom ponto para tu revisar depois também, a página 6 e 7. A gente viu algumas críticas, origens das críticas ao sistema capitalista. Então, a origem moral, a crítica epistêmica. Então, a questão moral, a questão epistêmica da crítica ao capitalismo. E agora nós estamos já entrando na questão dos monopólios, né? Então, eu peço depois, quando tiver um tempinho, para ler o material também até a página 17, o Eric também tá voltando agora. Então, fiquem atentos ali à página 17, até a página 17 nesse momento, né? Então, antes de entrar na parte da questão dos monopólios, vamos fazer um resumo, então, da questão da confusão epistemológica, né, ou epistêmica, né, e como essa alimenta o ataque moral e político ao capitalismo, o qual a gente está vivendo hoje em dia. Primeiro, eu nego a objetividade. Depois, quando eu nego a objetividade, eu nego a capacidade da mente individual.
Se eu nego essa capacidade, eu nego a legitimidade da escolha desse do indivíduo. Se eu nego a legitimidade da escolha dele, eu nego o mérito. Se eu nego o mérito, eu nego a moralidade do lucro, porque o lucro não é dele, né? Logo, com todos esses problemas, quem deve corrigir tudo? O Estado. O Estado deve corrigir tudo. Deu por que tantos ataques ao capitalismo eles acusam o mercado de ser irracional? Porque já assumiram que o indivíduo é incapaz de ser racional. Então, quando existe um ataque epistemológico ao capitalismo, o que que é isso? É da mesma forma que aconteceu na questão moral dos ataques. É a negação da objetividade em todas as dimensões. Os fatos, na causalidade, no valor, no mérito, na moralidade e na capacidade do indivíduo. Eu estou suspeitando, eu ponho em suspeição o indivíduo, nos seus mais diversos níveis, né? Então, quando a razão individual é desacreditada, quando nós vimos, a liberdade perde seu fundamento. Quando a objetividade é negada, o estatismo se apresenta como solução, que são as políticas paternalistas, né? Então, a luta pelo capitalismo é uma luta pela mente humana. E isso, infelizmente, não foi entendido pela maioria dos liberais e libertários. Não foi entendido até hoje. Fala, Eric. Que eu observo é que eles partem do pressuposto de que a pessoa não possui o elemento mente. Então ela Exato. é totalmente dependente do Estado. Se eu não der isso para ela, ela não vai conseguir fazer de jeito nenhum. Se eu não der saúde, ela não vai conseguir pagar um plano, ela não vai conseguir se cuidar. Se eu não der educação, ela vai deixar o filho dela burro, não vai botar numa escola. Se eu não der o INSS, ela não vai poupar para poder se aposentar. Eu É, preciso estar dando essas ferramentas porque ela não tem como chegar a essa conclusão, né? eu preciso ser o pai dela. Exato. E hoje nós temos no Brasil metade da população quase, né? O grande parte da população vivendo Metade. desses, é, desses programas assistencialistas, né? Então é bem interessante a gente pensar sobre isso de uma forma bem clara, né? E É, muito. acaba fazendo com que a pessoa seja idiotizada, sabe? É como se de fato ele visse a pessoa como incapaz. Aí, não, o discurso é bonitinho. Não, eu vou te dar saúde, vou te dar vou te dar educação, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Mas assim, em essência, ele é totalmente maligno, porque ele trata a pessoa como se não fosse um ser humano. Isso é muito grave. E às vezes eu penso que um pouco da origem dessa perspectiva é aquilo que nós vimos na epistemologia de que ser racional é ser onisciente. E aí, quando tu percebe que tu não é onisciente, tu diz, pô, e agora, como é que eu vou fazer para viver no mundo? Se eu não tenho acesso a toda a informação, como é que vai acontecer isso? Isso é um erro, né, que o objetivista não comete. Mas as pessoas tendem a fazer isso, né? Fala, Daniel. Exato, exato. Eu vejo isso muito vindo de céticos, né? De pessoas que têm essa influência filosófica cética de que você realmente precisa ter acesso absoluto sobre tudo, né? Ser de fato onisciente para que a pessoa se permita é, acreditar, né? E se você não tem acesso a tudo, ou seja, a gente nunca vai ter esse acesso, né? Então a pessoa simplesmente
coloca em xeque, né? Coloca em xeque, que fala, coloca em dúvida, né? E, e não acredita, né? E nunca acredita, e passa pela vida sempre sem dar a devida credibilidade que em realidade carece, né? Exato. E de fato, pessoal, como a gente comentou até hoje, ao longo do nosso curso, né, o processo da objetividade, o processo de usar a razão, o processo de analisar os fatos, respeitar os axiomas, ser virtuoso, tudo isso exige muito trabalho. Investir, por exemplo, para o futuro, para minha aposentadoria. Isso exige muitíssimo um nível de conhecimento absurdo, conhecimento de mercado, conhecimento de, de instrumentos de investimento, né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no aplicativo da XP, não estamos sendo patrocinados, mas podem patrocinar se quiserem, né? Só entrar em contato. Quando eu entrei, existia mais de 99 mil exemplos de fundos e aplicações diferentes. Um número, eu estou exagerando aqui, mas eu digo, é uma quantidade enorme de veículos de investimento. O Master, muito bom os títulos do CDP, 200 mil por cento do CDB, do CDI, perdão. Então, quando tu olha todas aquelas opções, mesmo sendo um conhecedor do mercado, mesmo se você contratar um assessor de investimento, mesmo ele tem dificuldade de fazer toda a segmentação, entender todos os segredos, os prazos e tudo. Então, tu imagina um cidadão comum. Eu estou falando só de um aspecto importante, mas só um aspecto da vida do indivíduo a longo prazo. Um aspecto importante, mas é só um, pelo qual você tem que pensar muito a respeito. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Ou contar com a ajuda de alguém para ter essa perspectiva. Então, por isso que muitas pessoas trazem essa visão cética. Como é que eu vou lidar com o mundo? Olha que coisa complexa que é, né? Eu até posso ser racional, eu posso entender que a Rand fala que nós temos como avaliar o... Nós temos como usar a nossa ferramenta, nós temos a razão, nós podemos ter foco, analisar e chegar a conclusões. Tudo bem, mas são muitas conclusões, né, a qual nós precisamos chegar. Então, realmente não é fácil. Não é fácil viver no mundo e é mais complicado ainda quando as políticas, as moralidades que são predominantes vão contra isso, como são as moralidades altruístas. Elas confundem mais ainda as coisas para as pessoas, né? Então é um desafio. Não é fácil, não, mas é possível. Está dentro do nosso controle, como nós estávamos vendo hoje na discussão, né, da, da oração da serenidade. E para finalizar a aula, hoje a aula termina um pouquinho mais cedo, né? Nós vamos ver a questão dos monopólios, que também é muito, muito falada aqui no Brasil, né? O que é um monopólio, pessoal? Para o objetivismo e para qualquer análise que você vai fazer de monopólio, só existe monopólio quando a concorrência é impedida pela força. Quando o mercado existe, né, genuinamente livre existe, nenhuma empresa possui o poder de excluir rivais. Veja bem, o poder de excluir rivais. Ela só pode oferecer valores. Ela pode oferecer um valor melhor do que qualquer outra. Isso existe no mercado. Só que esse poder econômico ele depende do consentimento. E o consentimento nunca gera monopólio. Então, se uma empresa ela não pode usar a força, como é que ela poderia impedir outra de concorrer? Então, quando a gente fala de monopólio, se tu for ver lá a origem da empresa, tem um decreto governamental ali.
tem um decreto governamental ali. Tem algum elemento coercitivo ali. Haja vista Correios, Petrobras, Eletrobras e tantas outras empresas que ainda estão sob domínio público, ou que têm majoritariamente domínio público. Ações, né? Que o poder ainda, o controle acionário está ainda nas mãos do governo. Então, ali sim, nós temos monopólios. Uma empresa, ó, o que que as pessoas normalmente chamam de monopólio? Casos de superioridade produtiva. Uma empresa oferece produto melhor, mais barato, mais desejável que outra, e aí ela domina o mercado porque ela está criando mais valor. E ela pode perder essa posição se outra assumir a dianteira e oferecer um outro produto melhor do que aquele que ela está oferecendo. Então, a dominação dessa empresa privada, ela dura apenas enquanto o público consentir. Por exemplo, a Apple domina smartphones premium, mas não impede a concorrência da Samsung e da Xiaomi, por exemplo. A Google domina as buscas ainda, mas ela não impede alternativas como o DuckDuckGo. Pode acessar. A Netflix dominou o streaming, mas perdeu participação de mercado para outros rivais. Então, se os consumidores eles podem abandonar a empresa dominante a qualquer momento, cadê o monopólio? Cadê a coerção ali? Não existe, né? Então, é muito importante a gente não confundir, a gente ter clareza sobre o que é monopólio. Fala, Daniel. Eu acho que quando não tem a mão forte do Estado, ainda que exista uma dominância ou até mesmo uma exclusividade na prestação de um serviço, ela tende a ser temporária, né? Tem que Porque ser. nada impede das pessoas estarem observando aquilo e encontrarem gargalos ou formas melhores ou mais baratas de realizar a satisfação da mesma necessidade. Então, isso tende a ser temporário, né? Exatamente. Então, o monopólio verdadeiro ele requer força. E força é monopólio de quem? Do Estado. Então, o monopólio real, ele só existe quando o governo interfere, pessoal. Quando Ou, ele cria ou exclusividade. das, ou das milícias, né? Desculpa interromper. Pode ser também, né? Sim, é claro. No contexto de alguns estados, isso, infelizmente, né, é o caso. Por exemplo, quando o Estado cria exclusividades legais, barreiras regulatórias, licenças restritivas, tarifas proibitivas, subsídios seletivos, controle político de setores ou controle de preços, estatais protegidas por lei, todas essas coisas que o Estado faz podem gerar um monopólio. Então, não é a empresa que está bloqueando os rivais, é o Estado, através desse monopólio, através dessas medidas. Por exemplo, serviços postais estatais, como era antigamente, eles proibiam concorrentes por lei. Havia tempos que determinados tipos de cartas ou encomendas só podiam ser entregues pelos correios. Hoje já não é mais o caso, né? Mas por muito tempo foi assim. Existe um outro mito chamado monopólio natural. E ele é epistemologicamente inválido. Por quê? Alguns setores, né, os críticos dizem, né, que alguns setores eles tenderiam naturalmente a monopólios. Só que essa tese ela depende de algumas suposições erradas, né? Por exemplo, que o conhecimento está congelado, que a tecnologia não muda, que os consumidores são passivos e que os empreendedores não inovam. Só que isso vai de encontro vai contra, desculpa, a natureza humana e a lógica do livre mercado. A inovação justamente ela destrói inevitabilidades. Então, mesmo quando a gente fala de setores naturalmente monopolizáveis, como eram os correios, a energia, a telefonia, o transporte, a mídia,
Eles se tornam competitivos quando o Estado permite. Olha quantos serviços de internet existem hoje, quantos provedores. Olha quantas opções de mídia, olha quantas opções de transporte, fora os correios. E aí fica a pergunta: quando foi a última vez que a liberdade impediu a inovação? Eu não sei. Se vocês souberem, podem me dizer. Então, reforçando, todas as formas rígidas de monopólios são criadas ou sustentadas pelo Estado. Olha no Brasil a questão dos bancos. São cinco, seis grandes bancos, protegidos justamente por grandes regulações. Hoje existem outros players, mas não têm ainda o mesmo tamanho. Cartéis médicos ou jurídicos, né, criados por conselhos profissionais coercitivos, ou seja, eu preciso pagar uma taxa para fazer parte, senão eu não posso operar, né, não posso estar no mercado, né? Estatais de energia com exclusividade absoluta. Hoje não tem mais, mas por muito tempo nós tivemos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a CE, né, a transmissão de energia, produção e transmissão. Desculpa, transmissão de energia. Concessões de transporte outorgadas a um único grupo, por exemplo, transporte intermunicipal. Ainda existem concessões de transporte para um único grupo, ou para poucos grupos, né, de empresas. Telecomunicações amarradas por licenças restritivas. Muitas vezes a produção de energia ou a própria distribuição ficava sobre uma estatal em diversos países. E aí eu tinha os fornecedores lá na ponta, que era o cara que operacionalizava, que cuidava da estação, na cidade e tudo mais. Mas todo o resto do processo era estatal, né? E nesses casos, então, quem que impediu a concorrência? A empresa ou o governo? O governo, né? Fala, Daniel. Exatamente, né? Nesse exemplo que você deu dos bancos, né, Matheus? No Brasil, eu não sei se dá para chamar de oligopólio, né? Mas por muitos anos foi um grupo de quatro, cinco bancos, né? A maioria deles estatais. E aí foi abrir um pouquinho a regulamentação estatal, né? Para surgirem novas fintechs e uma delas, inclusive, é muito famosa, né? Que se deu muito bem e cresceu pra caramba, porque, enfim, permitiu-se a inovação, né? Satisfazer as necessidades de formas mais eficientes, né? Exato. É uma forma criativa, né? A gente ainda não entende como chegou nesse ponto, né? Fala, Eric. Eu queria pontuar uma coisa que eu vejo muito no meio libertário, no Twitter, especificamente, em que eles acham que se uma empresa ganhar e quebrar as outras, essa empresa vai ser boa, boazinha, e vai baixar os preços. O que não é verdade. Porque se ela não tiver a concorrência, ela de fato ela não vai fazer os preços dela baixar. Ela vai cobrar o máximo que ela puder à medida que você não desista do produto. Eu vejo muita gente se confundindo ou sendo inocente, achando que o empresário ele vai reduzir os preços dele se só ele estiver no mercado. Ele não vai fazer isso. Por mais bem intencionado, aspas, que ele esteja, ele vai pensar no lucro dele. E assim, legítimo. Ele não é malvadão por pensar no lucro. O objetivo da empresa dele é criar o lucro para ele. É, Então, o monopólio natural, ainda que ele seja legítimo, de certa forma, porque é a empresa que está fornecendo o melhor valor possível de tal produto, por exemplo, a Apple é o melhor valor possível de um smartphone. É,
ainda assim, ela não vai baixar os preços por causa de para poder te ajudar a comprar. É o lucro dela que está em jogo. Então, é importante a gente pontuar isso, que eu vejo muita gente, às vezes, na inocência, sabe? Achando que os preços vão cair porque ela está fornecendo, ela quer que todo mundo compre. Não, não é exatamente isso. E, e realmente a gente não entra, nesse caso que o Eric falou, justamente nesse momento não existe nenhum julgamento moral, porque a gente está falando da seara econômica, né? Estamos falando de valor econômico, estamos falando de valor filosófico. Ah, seria legal se todo mundo tivesse um iPhone e talvez pudesse ter acesso a todos os softwares de edição de vídeo e pudesse publicar todo mundo vídeos no TikTok em alta resolução. Será que isso teria um valor filosófico? Pode até ser. Por que não? Mas isso não tem nada a ver com valor econômico. Como o Eric falou, a motivação do valor econômico é justamente a busca do lucro. Se a empresa, por exemplo, essa empresa que lucra muito, ela tiver dentro do planejamento dela a intenção de desenvolver a comunidade onde ela está, investir em outros projetos sociais, distribuir o lucro entre os funcionários, como existem diversas empresas que fazem, bom, daí é uma opção dela, mas ela não é obrigada a fazer isso. E ela não pode ser obrigada a fazer isso. Infelizmente, muitas das intervenções governamentais elas fazem justamente isso, né? Elas intervêm não só no processo de mercado como um todo, mas na própria gestão das empresas, direcionando políticas para afetar a atividade da empresa. As políticas ESG não deixam de ser isso. Por exemplo, eu trabalhei na parte de ônibus e caminhões. A cada 2, 3 anos, eles mudam o padrão de construção dos motores, que tem que ser responsável da emissão de não sei o que, Euro 6, Euro 7, e tudo isso vem do governo. Isso é uma questão política, essencialmente. Apesar de haver, sim, uma pequena mudança e melhoria na redução da poluição, a ordem de trocar, por exemplo, a frotas inteiras de ônibus e caminhões vem através de uma canetada do governo. Aquelas empresas que vocês devem conhecer de tratamento de resíduos. A, esse mercado de tratamento de resíduos ele não surgiu naturalmente. Ele surgiu através das leis ambientais. Então, essas empresas, elas justamente surgiram de uma canetada do governo. Até a década de 80 não existiam empresas de gestão ambiental e de tratamento de resíduo, grandes empresas de tratamento de resíduo, isso não existia. Existiu a partir da década dos anos 2000, que elas foram criadas. E olha que curioso, uma lei criou elas e, ao mesmo tempo, a própria lei impede que essas empresas se desenvolvam, porque ela só fica, a maior parte do faturamento delas são com aterro. Para que criar uma lei para ter aterro? Aterro se fazia na década de 30. Então, assim, você percebe que tu cria um setor novo para cuidar do meio ambiente. É supostamente essa a ideia. Eu vou trocar os motores, eu vou cuidar dos resíduos, porque eu vou cuidar do meio ambiente. Só que aí a mesma lei, ela trava o desenvolvimento dessas empresas. Por exemplo, no norte da Europa, o lixo é todo queimado e transformado em energia. Quantas estações dessas existem no Brasil? Nenhum. A Europa, a Itália, ela chega a vender lixo para o norte. Elas literalmente vendem um lixo para ser queimado lá na Finlândia, na Islândia e retornar como energia. E aqui no Brasil tu não vê isso. Que aí se torna muito caro, porque daí eu vou querer criar uma queima desse tipo, eu preciso de 70 mil licenças e de 60 mil filtros. Então essa é mentirosa essa ideia de que essas legislações elas estão protegendo o meio ambiente. É mentira.
Porque o aterro, ele é uma das formas mais cruas de fazer o tratamento de resíduos. Mais brutas, né? A produção de chorume e tudo mais. A risco de incêndio e tantas outras coisas. Então, a gente tem que levar em conta essas intervenções, né? Que podem ser bem intencionadas. Tu poderia tentar trazer isso como moral. Mas daí, mesmo que elas fossem morais, elas não geram efeito econômico, né? Elas não se tornam, elas não geram um impacto positivo economicamente falando, porque daí elas próprias inviabilizam, elas geram monopólio de duas ou três empresas que dominam o mercado, e essas empresas não têm incentivo nenhum para a saída do aterro. Então as três se juntam, três, quatro se juntam e fazem muitos aterros. Então é bem curiosa essa questão. Me lembro ônibus, na questão dos ônibus. Em 3, 4 anos mudar a frota inteira para trocar, para reduzir não sei quanto de emissão, um pouquinho. A gente trocar uma frota inteira, olha o custo disso. Uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, quantos ônibus isso são? Aí tu tá valorizando, por exemplo, eu trabalhei numa encarroçadora. Hoje nós temos 5 ou 6 encarroçadoras no Brasil inteiro. Quatro, são três as maiores. E aí? O que está sendo? Eu não estou sendo beneficiado, né? É sim, exato, né? O Daniel citou uma aí. Tem uma de São Paulo, uma também de Santa Catarina, que é grande. Então é isso, né? A única que é beneficiada são essas três empresas. Porque quem está andando de ônibus, ele não é beneficiado por essas trocas. Porque esse ônibus ele vai ser beneficiado se o ônibus tiver ar-condicionado, se tiver um sistema diferente em vez de ter catraca, ter ser um sistema digital. Então, esses são os monopólios. A gente pode dizer que essas empresas, por mais que não esteja na lei, elas se tornam meio que monopólios, né? Por mais que elas estejam ainda livres no mercado, elas têm uma característica muito grande de monopólio, porque elas dependem, grande parte do faturamento delas, dependem justamente dessas concessões, tanto municipais quanto interurbanas. Então, quando eu ganho uma concessão para mandar ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, eu tenho que comprar uma frota. Se eu não ganhar essa liberação, eu não compro a frota. Vou fazer o que com os ônibus? Se eu não posso andar com eles entre as cidades, eu não posso usar eles, né? Não vou comprar por comprar. Vocês percebem que. E aí, daqui a pouco, surgem essas dúvidas quanto aos monopólios naturais, né? A gente pensa em monopólios naturais, como o Eric comentou, né? Mas, na verdade, eles são muito mais. Tem muito mais nuance nessa questão de monopólios naturais. Porque como é que tu não vai dizer que essas construtoras, essas encarroçadoras, elas não são praticamente monopólios? Indiretamente elas são, diretamente não, porque não existe uma lei necessariamente que a coloca como um monopólio, como os Correios, por exemplo, eram antigamente. Mas elas operam praticamente devido à intervenção do Estado. Talvez de outra forma elas não existiriam, ou teriam um faturamento muito menor, né? Então, uma boa reflexão. Pessoal, por hoje era esse o conteúdo, né? Tem um último subtópico que o Pickhoff ele aborda em 2 ou 3 páginas, que são maneiras como o objetivismo não, como o capitalismo é atacado, né, ao longo pela, pelas pessoas como um todo, né? Aquela questão de criação de termos como justiça social, ah, a questão da confusão entre valor econômico e valor filosófico, julgar o capitalismo por um padrão impossível, ambiguidade conceitual, inversão de causalidade e psicologização, que é quando, né, tu ataca motivos e não argumentos, apelos emocionais. Então, todas essas formas ele trabalha bem rapidamente ali no final do texto. Eu não vou trabalhar hoje porque não. Eu até deixei
todos os itens que eu resumi, eu deixei com um exemplo. Então ficou mais completo até que o OPAR nesse sentido. Não é só explicação, mas também o exemplo. E isso vocês podem curtir, também ler o material, que não faz tanta diferença para a gente trabalhar na aula, porque especialmente a maioria deles se dizem respeito à manipulação de conceitos. Então a gente ia ter que voltar lá para a aula de formação de conceitos e destrinchar isso de uma forma mais completa. Se vocês tiverem dúvidas a respeito deles, só me manda um WhatsApp que a gente destrincha isso aí juntos, né? E já faz essa diferenciação, o genus e a diferença, né? Então, o gênero e a diferença. Mas realmente são as pessoas que usam isso para criticar o capitalismo, elas usam de uma forma muito, muito talentosa, assim, muito arisca de se pegar. Então, a gente precisa sentar e analisar profundamente cada um desses usos. Então, hoje eu não faço em 15 minutos, seria injusto aí com o material. Mas o Peacock também não destaca muito tempo para isso, então não vale a pena. Então, pessoal, esse foi o final do capítulo 11. Na próxima semana nós entramos em estética, que o Eric estava pedindo. Estética é realmente um tema bem difícil, né? Estou tentando trazer vários exemplos, é bem pesado, mas eu acho que a aula vai ser bem acessível para a gente entender os pontos principais, né? Como eu disse anteriormente, o Peikoff, o tratamento que ele dá sim, exato. Eu li o Manifesto Romântico e fiquei tonto, sim. Eu também. A, o Peikoff, ele vem a trabalhar a estética de forma definitiva naquele curso que eu comentei para vocês que está no YouTube, que é o Seven Great Plays, que ele analisa, ele propõe uma teoria estética dele mesmo. O OPAR, ele traz mais os principais insights do Manifesto Romântico, que depois nós vamos estudar no futuro, né? Então, ele não é uma teoria completa da estética, porque a Rand não fez isso. Mas o Peikoff, ele trabalha mais, ele vai um pouco mais na questão dessas peças, obras, peças teatrais e tudo mais nesse curso. A Rand, ela acaba tendo, ela vai mais longe na análise estética dela, justamente da literatura, que era o campo dela, né? Mas ela fala de música nas outras obras, na obra também, ela fala da arquitetura. Então, essa é uma polêmica, né? A arquitetura é um tipo de arte? A Rand inicialmente achava que sim, depois ela mudou de opinião. A gente vai entender um pouco sobre esse debate na próxima aula. Será que é arte? Será que não é? O que que é arte? O que que é ciência de vida? Todas essas coisas a gente vai refletir profundamente na próxima aula, então, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado pela presença ali. Está chegando dezembro. Já está dezembro ali, né? E vamos com tudo para terminar esse ano. Um abraço, gente. Ótima noite. Ano que vem já está aí. Antes de sair, já vou ficar gravado para todo mundo. O curso vai começar em março, então, a Virtude do Egoísmo. Isso, começa em março. Até o Eric tinha comentado também sobre as particularidades em fevereiro aí. E depois vai ter o curso A Política da América, o livro sobre política, né? Americanismo, que vai ser um lançamento. E depois a Capitalismo Ideal Desconhecido, que aí vai pegar bem a época ali pós-Copa até o final do ano, né? Pegar eleições e tudo mais. Então a gente vai conseguir encaixar vários artigos legais. Mas o importante é a gente começar pela virtude do egoísmo, justamente para tentar preparar o pessoal ali para votar um pouco melhor, diferenciar certas coisas. Vai ser um curso bem aprofundado, vai ter praticamente uma aula de 2 horas para cada capítulo. Então não vai ter aglutinação. Então tem capítulos que são menores, como vocês sabem, né? Mas vão ser bem abordados, muitas vezes até parágrafo por parágrafo. Vai ser bem detalhado. A virtude, a ética objetivista, que é o primeiro, vai ter 2 aulas, então vai ter 4 horas, né? Que precisa, porque é o maior ensaio, né? Tem 75 páginas. Então, a gente já começa com o mais difícil, né?
primeiro capítulo é mais difícil, depois então são aqueles capítulos menores, não que são menos importantes, né? Eu acredito que a ética objetivista é o mais importante, mas os outros também trazem insights bem legais. Ano que vem talvez saia mais alguns livros do Brandon também, para quem gosta dessa área de psicologia. Então, não percam a oportunidade ali também no próximo ano. Tudo isso vai ser informado nos grupos, né? Mas já fica o convite ali para quem está assistindo a gravação da aula. Deixa eu ver aqui. Abração, gente. Bom final de semana.